Vamos falar sobre memória hoje no sábado. O tema é como memorizar os casos. Espera aí. Fixar nos comentários, deixa o pessoal entrar. Deixa eu só tirar isso aqui. Todo mundo me vendo bem? Me ouvindo bem? Digam aí nos comentários se o som tá bom, se a luz tá boa. Os dentes estão limpos. Dá pra ouvir? Vitor, consegui falar com o autor do livro que você me deu, cara, que tira foto dos insetos. Mandei mensagem pra ele, ele já me respondeu, já somos amigos virtuais. O Instagram é uma beleza, né? Então espero que o som esteja bom. Boa noite, João. Então, pessoal, deixa eu falar um pouco sobre memória, que é um assunto que sempre me perguntam, né? Como é que a gente vai memorizar os casos, memorizar as histórias? Meu amigo Eric, o Eric vai gostar do livro, né? Então, vou começar contando essa história, vou começar falando, a falar de memória pela história de um sujeito chamado Dominic O'Brien. Não sei quem conhece o Dominic O'Brien, mas a história dele é muito interessante. Dominic O'Brien é um cara que, desde novo, teve uma obsessão por memorizar, por tentar melhorar a memória dele. Ele tem alguns trechos interessantes. Ele ganhou no Guinness Book, em 1990 alguma coisa, um recorde. Ele foi um recordista de memorização de baralho. Essa blusa aqui eu ganhei de um dos alunos, da Luara. E Luara, o Dominic O'Brien, vou gravar, vai ficar gravada essa live. O Dominic O'Brien, ele foi recordista do Guinness Book, decorando 6 baralhos em sequência. Não são 6 cartas, não. Ele decorou 6 baralhos. O sujeito ia mostrando para ele as cartas de um baralho, de outro baralho, 6 baralhos. Ele decorou a sequência de 6 baralhos. E ele, enfim, ele foi recordista do Guinness Book. E nessa época, o cara que monta o Guinness Book, ele chegou a falar para ele que o máximo da memória humana seria decorar 6 baralhos. Um ser humano não conseguiria decorar mais do que 6 baralhos. Então, de certa maneira, ele poderia ficar tranquilo, porque o recorde dele não seria batido, né? Ele gravou, ele guardou, ele decorou 6 baralhos em sequência. E ele continuou treinando e depois ele bateu o recorde dele. Então, pensa lá você, ele decorou 6 baralhos em sequência, ele foi decorando as cartas e depois ele bateu o próprio recorde dele. Alguém chuta quantos baralhos ele decorou para bater o próprio recorde? Bom, se ele decorasse 7 baralhos, ele bateria o próprio recorde. Ele decorou 54 baralhos, tá? Não são 54 cartas, não. Ele decorou 54 baralhos em sequência. Então, uma pessoa foi lá mostrando as cartas de 54 baralhos, ele memorizou as 54 cartas, os 54 baralhos vezes 50 cartas, enfim, numa sequência só. Então, esse cara, enfim, ele conseguiu criar um método, uma técnica de memorizar. Isso aí, Eric, o cara é sinistro, cara. Ele conseguiu criar uma técnica de memorizar. E aí, voltando no tempo, há uns 200 anos mais ou menos, teve um episódio em um restaurante, num palácio, que pegou fogo. Então, pegou fogo num restaurante, enfim, e muitas pessoas morreram, mais de 100 pessoas, quase 150 pessoas morreram, entre 100 e 150, se eu não me engano, e todos os corpos foram carbonizados, ficaram naquela tragédia lá, e não conseguiam identificar as vítimas, até que um sujeito falou: eu sou capaz de identificar, porque eu decorei. Ele já conhecia todo mundo. Eu decorei as pessoas, onde elas estavam e em que lugar elas estavam. E aí a polícia falou: porra, peraí, cara, como é que você decorou isso? Ele: eu decorei. Enfim, ele acabou decorando ali onde cada pessoa estava, e pela memorização dos locais onde cada um estava sentado, ele disse e reconheceu os corpos, tá? Ou seja, essa questão de ter uma memória muito acima do esperado não é uma novidade na espécie humana. E esses dois sujeitos, de certa maneira, eles têm técnicas um pouco semelhantes. E aí o Dominic O'Brien escreve livros há muito tempo. Depois que ele
foi banido dos cassinos nos Estados Unidos, né? Porque ele, na década de 90, também parou para pensar que ele poderia ganhar muito dinheiro com isso. Ele poderia decorar os baralhos nos jogos dos cassinos e ganhar dinheiro, e isso foi feito. Mas aí ele foi proibido, ele foi identificado, né? Reconheceram essa capacidade dele, e ele foi proibido de entrar nos cassinos, então ele não podia mais ganhar dinheiro com isso. Mas ele começou a escrever livros sobre técnicas de memória. E ele criou uma técnica chamada técnica da viagem. E aí seria interessante vocês prestarem atenção nisso. Tá? Lembrando que eu estou falando de como memorizar os casos, e a gente não vai aqui querer memorizar 54 baralhos. Nenhum baralho a gente vai memorizar. A gente tem que criar uma maneira de tentar memorizar os casos que a gente vê na prática. E eu vou tentar fazer um paralelo das técnicas do Dominic O'Brien para técnicas que sejam possíveis e factíveis para nós usarmos aqui na nossa prática do dia a dia. É óbvio que a gente não está aqui querendo entrar em cassino para decorar baralho e muito menos bater recorde do Guinness Book. O que a gente quer é decorar nossos casos, tá? Memorizar as coisas que a gente vê no nosso dia a dia para que a gente melhore a nossa performance médica. Tá? Então o Dominic O'Brien criou uma técnica chamada técnica da viagem. Tá? Ele, quando novo, ele viajava de trem da casa dele até um outro ponto, e obviamente que ele já acabou memorizando ali o caminho. Então ele sabia onde tinha, por exemplo, um poste, onde tinha uma loja de não sei o que, um estacionamento, onde tinha ali, sei lá, um banco, e ele já tinha aquilo na cabeça. E quando ele tinha que comprar aí no mercado, por exemplo, ele, para decorar a lista de compras do mercado, ele associava o que ele precisava comprar com os itens que ele já conhecia na memória. Então ele pensava o seguinte, tá? Parece doideira o que eu vou falar, mas essa é a técnica dele, tá? Eu não estou julgando nem analisando isso não. Ele sabia que quando ele saía da casa dele, tinha sempre um latão de lixo na primeira esquina e um orelhão ali na outra esquina. E aí ele memorizava, por exemplo, molho de tomate, né, em cima do orelhão e cebola em cima do latão. Tá? A partir daí ele foi desenvolvendo a técnica dele, associando coisas que não tinham nada a ver. Por exemplo, a técnica dele de decorar número é a seguinte: ele atribuía uma letra a cada número. Vamos supor, 1, letra A. 1, AA. AA, André Agassi, um jogador de tênis. Tá? 3, letra C, ABC. CC, 33. CC, Charlie Chaplin. Tá? E por aí ele ia fazendo combinações dessas letras com, por exemplo, 1133, André Agassi com Charlie Chaplin. Das próximas letras ele atribuía ações. Vamos supor que seria 1133 e outra coisa. Sei lá, uma outra letra. JT. Aí ele botava André Agassi, Charlie Chaplin jogando tênis. Entendeu? E aí ele decorou 54 baralhos usando essa técnica. Tá? Bom, vamos colocar um ponto aqui. Eu não tenho nenhuma proposta semelhante para que vocês façam isso decorando o caso clínico, porém, eu uso uma técnica que ela tem uma certa semelhança com isso, tá? Que é a seguinte, presta atenção. Quando você vai ver um caso clínico, você automaticamente tenta reduzir o discurso do paciente a um diagnóstico etiológico ou uma proposta de trabalho. Então a dona Maria chega lá, você pega os sinais e sintomas, pensa numa etiologia, pensa em uma proposta terapêutica e você pensa, tem um paciente hipertenso, hipertensão segundo o joint lá, oitavo joint ou sétimo, sei lá, acho que está no oitavo. Segundo o oitavo joint de controle de hipertensão, você tem que dar tal droga. E aí você vê um paciente lá com gastroenterite, aí você pensa, gastroenterite aguda, segundo o consenso tal, tem que usar antibiótico assim assado. E você acaba que você não memoriza todos os elementos daquele caso. O tempo passa e você vai apenas memorizando partes dos consensos, parte dos tratamentos, enfim, e você começa a ter uma dificuldade porque você esquece desses consensos, né? Você acaba esquecendo. Você fala, porra, há tanto tempo eu estudei lá o sétimo joint, o oitavo joint, tinham tais medicações, eu não lembro, né? Se a gente parar para pensar que pela técnica da viagem do Dominic O'Brien, associar coisas que não têm muito sentido facilitam a memorização, a gente consegue fazer um pouco isso na medicina, nos casos.
E é o que eu faço, é o que eu vou sugerir para vocês fazerem. Tá? O que vocês vão fazer a partir de agora? Tem que ter, já falei, tem alunos meus que já sabem disso. Eu sempre falo para fazer isso, mas eu nunca explico. Então, pela primeira vez, eu estou explicando. Vocês vão fazer durante 6 meses e depois vão me falar se não deu certo, se deu certo ou não deu. Durante 6 meses, vocês vão pegar os casos. Então, cada história que você coletar, você vai dar uma passada de olho no ambiente, em alguns conceitos da história, em alguns contextos da história, não relacionados diretamente à medicina em si. Então, vamos supor, aquele homem que foi de chapéu para a consulta e estava com muita tosse e teve o diagnóstico de enfisema e a mulher brigou com ele no consultório. Tá? É claro que isso aí é uma informação muito fragmentada, mas você precisa ter informações suficientes para você lembrar daquele paciente. Você tem que lembrar daquela pessoa, de preferência da fisionomia dele. Por quê? Porque você vai acessar isso depois. Como? Todos os dias que você chegar em casa, você vai pegar uma planilha do Excel e vai colocar lá. Dia 17 de abril de 2021. Aí você vai botar, eu estava no pronto atendimento do hospital. E você vai selecionar alguns casinhos que você viu. E vai escrever muito rápido. Tá? Não vai ficar pensando, não é artigo científico, você vai botar. Aquela mulher de tatuagem mal feita no ombro que teve uma cólica renal. Tá? E brincou com o médico dizendo que ele era muito novo. Acabou. Passa para o próximo. Tá? Aquele homem que foi acompanhado do filho que estava com dor no joelho e o filho achava que era gota. Passa para o próximo. E aí você vai fazer só isso. Por que você vai fazer isso? Tá? Por quê? Porque dessa maneira você vai trazer para a história elementos não médicos, mas que vão puxar um novelo na sua cabeça. E você vai falar assim, é verdade, lembrei daquele caso, lembrei daquela história. E quando você, depois de ter feito isso, durante meses, você vai perceber que você vai lembrar dos casos, que você vai se tornar capaz de memorizar mais os casos. Eu sempre pego os meus pacientes e eu associo o caso deles ao contexto não médico do cenário. Ou uma brincadeira, ou uma piada. Eu tive uma paciente diabética com erisipela. Para eu memorizar, eu coloquei na minha mente um abacate. Não entendi exatamente como é que entra o abacate aí, não, mas tudo bem. Mas enfim, não deixa de ser uma associação. Não sei como é que você vai puxar esse novelo. Mas a minha proposta, então, na verdade, é que você comece a criar novelos, fios de novelos na sua cabeça. Porque aquela informação daquele paciente, ela fica na sua cabeça de alguma maneira. Esse é o ponto central da memorização dos casos. Tá? Basta alguém falar assim, lembra daquele paciente? Ah, lembrei. Entendeu? Se você não deixar a pontinha do novelo para fora, você não consegue puxar. Entendeu? Então esse é o ponto crucial para a memorização de casos. Você conseguir deixar a ponta do novelo para fora para você puxar. Senão aquele novelo entra, a ponta vai lá para dentro e você não puxa esses casos. Você vai perceber também na sua prática, porque eu sou assim e eu tenho, meus alunos, eu acho que se eles tiverem, eles sabem isso. Eu tenho uma capacidade de lembrar dos casos, tá? Até de exame laboratorial dos casos. Porque quando você faz esse vínculo, tá? Aquela paciente, vou dar um exemplo, há pouco tempo, aquela paciente que quando a mãe internou com AVC ficou nervosa, tá? E eu a encontrei na escada do hospital. Escreve isso, tá? Escreve isso. A paciente que ficou nervosa, que eu encontrei na escada do hospital com a mãe com AVC. Quando você escrever isso, vai vir na sua cabeça toda a cena que você viu e que estava oculta ali dentro, que fica na sua cabeça. Tá? De repente, se você encontra ela na rua, você vai lembrar de tudo. Entendeu? Ah, é verdade, lembrei de tudo. Pois é, você pode... Então, entendi, a secreção lembrava a vitamina de abacate. Então você precisa puxar esses novelos, entendeu? E você vai ver depois que você vai começar a fazer isso automaticamente. Eu já não escrevo os meus casos mais. Fiz isso durante algum tempo, mas eu já não escrevo os meus casos. Porque todas as vezes que eu colho uma história, uma anamnese,
Eu olho para a cara do paciente, eu defino ali a linha de trabalho, a anamnese, e eu vou associando coisas. De preferência, perguntas não médicas. Pergunta o que o cara gosta de fazer, tá? Pergunta o que ele, enfim, qual que é o hobby dele, pergunta como é que é a relação em casa. E ele vai falando, e ele vai sempre te falar alguma coisa inusitada. Quando você pergunta para um sujeito qual é o seu hobby, eventualmente ele vai te falar alguma coisa inusitada que não tem nada a ver com a história, né? A história da doença em si. E aí você vai criando novelos. Verdade, porque o paciente não é uma doença, ele está com uma doença, exatamente. E outro ponto importante, o paciente não é só e outro ponto muito importante para a memória, que a gente tem que compreender, a maior parte da nossa memória, ela não é traduzida em palavra, ela fica na sua cabeça e você não diz aquilo ali. Tá? E fica ali dentro, entendeu? Você tem que criar uma maneira de acessar aquilo ali. Porque aquele paciente que você encontra, que você vê, ele vai ter ali um potássio de 5,4, uma creatinina de 1,2, ele vai ter ali um quadro de dor abdominal. Só que existe todo um entorno que você vê e você memoriza. Tá? Se você conseguir acessar aquilo ali, você vai lembrar do potássio. Então, parece que é muito doido o que eu estou falando. Mas se você escrever paciente de camisa amarela com tatuagem no ombro que estava com dor abdominal, e o potássio estava alto, ponto. Eu tenho certeza que quando você lê aquilo, quando você vai pegar para ler aquilo daqui a um ano, você vai lembrar do número do potássio dela. Tenho certeza absoluta disso. Ou quando você colocar aquele paciente que brigou com o filho por causa da dor do joelho que internou com anemia. Você vai lembrar da hemoglobina dele e você vai lembrar do que foi feito. Tá? Mesmo que você não tenha trazido aquilo para o papel no texto. Muito importante para esse exercício, tá? Então, como é que é a minha proposta de exercício, tá? Para você usar um pouco ali essa teoria da viagem do Dominic O'Brien. A minha proposta de exercício é que você todo dia faça um pequeno resumo do que você viu dos pacientes. Isso não pode demorar mais do que 5 minutos, senão você não vai fazer no dia seguinte. É sentar para dormir, enfim, e falar assim, vou escrever um pouquinho do que eu vi. Marca no relógio, 5 minutos. Pum, liga o cronômetro. Escreve o máximo de coisa que você conseguir. Sem nenhuma teoria, só fazendo associações. Aquela paciente que tinha a unha pintada de preto, eu achei que era cianose e o preceptor falou que não era. Passa para o próximo. Aquele paciente que, enfim, que tinha uma cicatriz embaixo do umbigo e internou com erisipela. E ele brincou com o preceptor xamã falando que ele tinha cara de novinho. Passa para o próximo. Aquela paciente que foi com o filho que tinha uma válvula por causa de uma DVP antiga. Passa para o próximo. E você coloca os diagnósticos. Você vai ver que um ano depois, quando você pegar, você vai lembrar de cada paciente e vai lembrar inclusive dos exames dele, de alguma série de coisas. Esse é um baita exercício que eu uso para decorar meus pacientes, para memorizar os meus casos. Tá? Às vezes eu boto algumas chamadinhas até no prontuário. Entendeu? Então, resumindo, leiam a vida e a história do Dominic O'Brien. Quem tiver um pouco mais de curiosidade, estude também as técnicas dele e comprem os livros dele. É muito interessante e a minha proposta de exercício é essa. Eu quero que vocês façam isso por 6 meses e depois me falem se não deu certo. Beleza? Essa era a minha ideia de hoje, de uma dica muito prática que eu uso para poder memorizar os cenários. E no final das contas você acaba montando um banco de dados dentro da sua cabeça. Beleza? Algum comentário, alguma pergunta? Quem quiser assistir as aulas do meu curso, inclusive, né, tem 2 aulas disponíveis, sem custo. Tá? Só ir nos meus stories que está lá um arraste para cima, dizendo para você se cadastrar e assistir as 2 aulas do diagnóstico sindrômico. Tá? O meu curso ele tem 20 aulas de diagnóstico sindrômico, está dentro de uma plataforma, que é a Escola de Desenvolvimento Pessoal Médico, que as inscrições vão até amanhã, 23h59. Então, galera, um abraço, fiquem com Deus.